Aos amados em Deus por Cristo Jesus, povo eleito escolhido por Deus por meio de Cristo Jesus, receba a nossa saudação em nome do Senhor, que nesta manhã a paz do Senhor possa ser abundante em sua vida, que a paz do Senhor reine abundantemente em vossos corações e que nesta manhã nós possamos juntos a aprender mais da palavra do Senhor, ser cristão, ser humilde, ser crianças no reino de Deus, porque assim é da vontade do Pai, que cada um de nós sejamos pessoas humildes, que sejamos pessoas amorosas e felizes diante de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos buscar a Jesus com um coração humilde, servir a Deus com humildade de coração. Senhor, nesta manhã os teus servos te buscam para uma adoração sincera, para colocar diante de ti as orações, para colocar diante de ti os louvores e para buscar aprender cada vez mais da tua palavra, para buscar, ó Deus, o alimento espiritual, divino, divinal para as nossas vidas. Também queremos pedir perdão pelas nossas falhas e agradecer por mais este momento, agradecer pela noite, por mais um dia que temos pela frente, para trilhar juntamente com Cristo Jesus, o nosso pastor amado. Dirige, Senhor, as nossas vidas, o Senhor é o nosso pastor. Cura, ó Deus, as nossas dores, cura, ó Deus, as nossas enfermidades, sara as nossas feridas, porque Jesus levou sobre si as nossas dores, nossos pecados e as nossas enfermidades. Cristo Jesus tomou sobre si. Por isso nós confiamos na tua palavra e colocamos o nosso coração, a nossa fé, a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Bom dia a todos, que o Senhor nos segure pela mão e nos conduza em paz e segurança. O texto de nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 15, diz assim: O povo trazia-lhe também as crianças para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus recebendo e abençoando as crianças. Como as crianças são tratadas através dos tempos. Há épocas em que as crianças se tornam verdadeiros deuses e têm que ter todas as suas vontades satisfeitas. Há outro extremo em que as crianças são maltratadas, e a gente olhando para o próprio relato bíblico, a gente vai encontrar períodos assim. Por exemplo, quando Moisés nasceu, o povo hebreu estava no Egito, não é? E ali os meninos, foi dada uma ordem que todos os meninos deveriam ser mortos. E as parteiras tiveram piedade e não fizeram isso, mas grande parte dos meninos que nasciam naquela época eram mortos. Na época dos cativeiros, em que o povo hebreu era dominado por outros povos, e uma técnica de guerra que eles usavam era pegar as crianças e sair batendo com elas nas pedras, matando-as e assim desmoralizando o povo dominado. Na época de Jesus, por exemplo, quando Jesus nasceu e Herodes queria, teoricamente, conhecer a Jesus e os magos não voltaram para avisá-lo, e então ele decretou: todos os meninos de uma certa idade devem ser mortos. Então a gente vê os mais variados tratamentos que são dados às crianças, não é? Houve época em que nem eram contadas, então contavam tantos adultos, aí nessa conta não entravam nem as mulheres nem as crianças. Isso reflete um pouco do valor que se dá às crianças, né? Mas Jesus agora, tendo as crianças sendo trazidas para que ele as abençoasse, era uma prática comum quando havia um rabino, havia uma autoridade, os pais levavam as crianças para serem abençoadas. Mas os discípulos se incomodaram com isso, não era para Jesus perder tempo com as crianças. Irritados, eles disseram: olha, não trago essas crianças, né? Mas, no entanto, Jesus chama as crianças para si e diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Em outra oportunidade, né, é falado que quem escandalizar uma dessas crianças, é melhor pendurar uma pedra de moinho ao pescoço e jogá-la ao mar. Então a gente vê a importância das crianças. E Jesus agora, aproveitando esse momento, ele toma as crianças no colo, as abençoa com sinceridade, não é? E nos ensina algumas lições. Ele diz: olha, quem não se tornar como uma criança não vai entrar no reino dos céus. E o que é que podemos aprender com as crianças? Eu creio que uma lição que nós podemos aprender é a lição da humildade. A criança é humilde, ela não tem soberba, né? A criança é sincera. Se você não quer saber de fato, não pergunte para a criança, porque ela é sincera. Se gostou, gostou, se não gostou, não é? Se ela vai com a sua cara. Então, assim, é importante essa questão da sinceridade. Ninguém entra no reino do céu se não for sincero. A questão da fé. A criança acredita. Você disser para ela, ela acredita de fato. E outra coisa, ela recebe com alegria.
Você conhece se você é realmente bem-quisto num ambiente é pela reação das crianças. E ninguém vai entrar no reino dos céus se não for humilde, se não for sincero, se não tiver uma fé genuína e não demonstrar alegria nesse empreendimento. Quem não se tornar como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Adultos são sofisticados, são arrogantes, são dissimulados, nem sempre são sinceros, não demonstram alegria, muitas vezes são carrancudos, mas a criança não. A criança nos ensina. E Jesus toma nesta oportunidade o exemplo das crianças para dizer qual deve ser o nosso comportamento em relação ao reino de Deus. A aceitação plena. Não é sem razão que ele diz, olha, bem-aventurados humildes, felizes humildes, porque deles é o reino dos céus. E não há como ser dissimulado, não ser sincero, isto é, da boca para fora, dizer, não, eu acredito, mas lá no fundo você não acredita. Se não tiver uma fé genuína e sentir prazer, alegria, envolver-se com o reino de Deus. Jesus aproveita a oportunidade de abençoar essas crianças e nos ensinar. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Qual tem sido a nossa relação com o reino? Nós temos sido humildes, sinceros, temos demonstrado fé genuína e alegria na presença do Senhor. Que Deus nos capacite e nos torne crianças diante do Senhor, nessa relação com o reino de Deus. Amém. Ser criança é cantar, é viver para o bem. Ser criança é dividir com aquele que não tem. É cantar, é sorrir, é falar do amor. Ser criança é ter perfume como a flor. Vem viver a alegria toda hora, noite e dia. Ser criança é muito mais, é sentir-se bem capaz de viver como criança todo dia. Ser criança é viver nessa vida entre irmãos. Ser criança é amar, é cantar essa canção. Pois na vida quem tiver muita fé no coração, terá sempre alguém a lhe estender a mão. Vem viver a alegria toda hora, noite e dia. Ser criança é muito mais, é sentir-se bem capaz de viver como criança todo dia. Ser criança é amar mesmo aquele que não tem um motivo pra viver, e amor não tem também. É ser símbolo da paz e vivendo sempre mais. Ser criança é dizer amemos mais. Vem viver a alegria toda hora, noite e dia.
Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim o teu coração e muda dentro de mim o que precisa ser mudado. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, meu Pai, e venha fazer com que essa palavra traga mudança para os nossos corações, que nós possamos aprender a ser como crianças, para que possamos juntos herdar o reino de Deus. E queremos desejar a todos um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde.